Maicon, o pessoal às vezes demora um pouquinho para entrar. Eu tenho adotado nos outros dias esperar chegar uns 20 participantes, mais ou menos, mas infelizmente a gente não pode esperar todo mundo chegar. Aí a gente, quando entra 20 participantes na sala, eu inicio, né, os agradecimentos, a sua apresentação, e depois disso, aí você já começa com a palestra, que dá o tempo do pessoal acabar de chegar, né, enquanto faz a apresentação. Como é que foi o evento ontem? Tudo tranquilo? Tá indo, graças a Deus, mas ontem o meu áudio que resolveu dar problema. Eu tentei aqui colocar em outra máquina para melhorar o áudio, ficar mais alto, só que eu instalei o PowerPoint na outra máquina, só que o Zoom não aceitou o PowerPoint instalado. O áudio estava melhor, estava mais alto, sabe? Só que não deu certo. Por isso que eu trazei hoje, tá tentando dar meus pulos aqui. Eu brinco que a tecnologia ela é excelente, mas de vez em quando ela dá uns rodeios na gente, né? Raiva. Mas tá caminhando. Eu acho que assim, para a primeira versão do evento, Não, tá tá de indo ótimo bem. tamanho, tá doido. O importante é o conteúdo, né? Vai ser passado, né? Sim. A ferramenta é acessória. Aí eles vão poder mandar questionamentos para você pelo esse ícone O QA, né? QIA. Uhum. Vai ter o pessoal no YouTube lá também com TV Lagoa. Eu pedi pro Júnior lá mandar perguntas pelo WhatsApp de lá também, que a gente faz interação com os dois públicos, né?
O Júnior pediu para a gente contar, fazer uma contagem até 5 para ele startar lá também no YouTube. Eu aviso ele aqui para a gente ficar alinhado. Tá, agora que deu o horário, né, 6h30, nós estamos com 12 participantes. Acho que daqui uns 2 minutinhos a gente começa, para também não perder muito tempo da palestra. Perfeito. E os meninos têm, eu acho que eles se comunicam entre o WhatsApp, porque assim, depois que começa, que aí todo mundo entra. Aham. Michael, vamos começar? Vamos lá. Aí tem que contar até 5. Deixa eu avisar ele aqui. Acho que tá ouvindo aí, né? Eu acho que ele está aqui. Deixa eu falar com ele aqui. Ok, falou ok lá. Ok. Boa noite a todos. Hoje nós vamos dar início a mais um dia de palestras da primeira semana de Educação Financeira do IFMG Campus Formiga. Eu inicio apresentando o nosso palestrante da noite de hoje, da primeira palestra. É o Marco Mike Bento. O Maicon é administrador formado no IFMG, como o professor Lelis brincou, é prata da casa, né? E a gente se sente muito honrado e muito feliz com isso. Controlador interno da Câmara Municipal de Lagoa da Prata, consultor de empresas na área administrativa e financeira, colunista de finanças do jornal O Papel de Lagoa da Prata, palestrante na área de gestão financeira e apresentador do canal Finanças Fácil no YouTube. Maicon, gostaria de te agradecer, né, de ter aceitado o convite, de estar aqui com a gente debatendo educação financeira, algo tão importante, e reforçar que estamos muito felizes com a sua presença aí no evento. Obrigado. Pode dar início? Sim. Bom, pessoal, boa noite a todos. Tudo bem com vocês aí? Bom, como a Wanda já disse, para mim é um prazer muito grande estar aqui, como um filho do IF. Toda vez que meus pais me chamam, como bom filho, eu obedeço e volto, porque eu sou da primeira turma de administração, a gente formou lá em 2012. Eu entrei em 2012, formei em 2016. Então, o IF fez um diferencial muito grande na minha vida e é um prazer sempre estar ajudando. Bom, o tema da palestra de hoje ela é dividida em 3 etapas, correto? Nós vamos falar sobre planejamento financeiro, sobre investimentos e dar uma pincelada ali em passo a passo para a liberdade financeira. São 3 etapas separadas, mas temos que falar em conjunto, correto? Bom, primeira etapa, então.
por que falar sobre planejamento financeiro? Desde quando eu formei no IF, eu sempre busquei direcionar a minha carreira para o lado financeiro. Porque eu entendo que finanças, ele acaba sendo o coração das empresas. Eu explico. Muitas vezes, as pessoas, os empresários, têm uma boa ideia sobre um negócio, só que é as finanças que vão ditar se aquilo pode ser realizado ou não. A gente viu o caso recente agora do Elon Musk, né, que está trabalhando com a SpaceX, com a ideia de fazer voos comerciais ao espaço. Então, somente com um bom planejamento financeiro, essa ideia lunática de levar pessoas comercialmente à Lua pode ser realizada, né? A ideia é ótima, mas eu tenho que avaliar o custo-benefício disso. Por isso que finanças, ela é tão relevante e é tão necessária de ser conversada, e por isso parabéns ao IF por desenvolver essa semana de educação financeira, pois é fundamental a gente conversar sobre isso, dialogar sobre isso, porque finanças lida com todas as áreas da nossa vida, né? Então, comprovando essa ideia que eu tenho, e é lógico que é a ideia de todo mundo, que finanças é algo que envolve toda a nossa vida, eu vou aplicar aqui a teoria da pirâmide de necessidade de Maslow, né? Maslow diz que o ser humano ele é motivado conforme ele busca atingir certas necessidades, e a cada nível que você atinge, você tem um próximo nível de necessidade que te motiva a chegar no próximo e assim por diante, certo? Olha como é que o dinheiro está relacionado em todos os níveis de necessidade do ser humano. Primeiro nível, fisiologia. Concordo comigo que o dinheiro ele está relacionado ao comer, ao beber, ao abrigo, ao sono, né? Sem dinheiro você não compra comida, você não se alimenta. Próximo nível, segurança. Vocês concordam que a segurança está relacionada à segurança da família, do corpo e da propriedade? Dinheiro está relacionado à segurança? Lógico que está. Sobre propriedade, sem dinheiro você não compra. Então, tem relação com isso também. A parte social, amor, amizade, família ou comunidade. Concordo que muitos casamentos, por exemplo, eles se perdem, né, são acabados, terminam por conta de uma crise financeira. Então, concordo que o dinheiro está relacionado também ao amor, à amizade, à família. O próximo nível, estima. Já estamos chegando nos níveis mais altos de motivação e necessidade. Estima, reconhecimento, autoestima. Pessoal, tenta ser um cara cheio de autoestima, com os boletos vencendo e sem dinheiro para pagar, né? É lógico que a sua vida financeira impacta na sua autoestima também. E o nível mais alto, que é realizações pessoais, nós temos ali a criatividade, o talento, o desenvolvimento pessoal. Para se desenvolver, muitas vezes você precisa de recursos e também, mais uma vez, tenta ser criativo, né? Ser uma pessoa com a mente aberta, criativo, com a conta no vermelho, se você vai ter cabeça para ser criativo. Então, perceba que o dinheiro ele está relacionado em todas as áreas da vida. E eu, antigamente, tinha muito preconceito ao se falar em dinheiro, né? Ah, a pessoa rica é aquilo, aquilo outro. Tinha muito preconceito em relação a isso. E a gente percebe que dinheiro é fundamental, né? Não adianta a gente querer demonizar o dinheiro. Ele é necessário, não é nem um mal necessário, ele é necessário, ponto. Não é mal nem bom, né? Então, é necessário discutir sobre isso. Então, seguindo aí, quando a gente fala em dinheiro, a gente pensa, aquela pessoa que tem muito dinheiro é uma pessoa rica, certo? Aquela que tem pouco dinheiro é uma pessoa pobre, não rica. Mas identificar a riqueza é algo muito difícil, porque nós, seres humanos, a gente tem o costume de transformar objetos em símbolos. Então, a pessoa que tem aquilo outro, ela é aquilo que ela tem, concordam? Então, seguindo esse princípio, olhando essa imagem aqui, quem é mais rico nessa situação? Quem é o dono do Golzinho G4 ou quem é o dono de uma Lamborghini? Logicamente que a nossa concepção vai direcionar que a pessoa que é dona da Lamborghini, ela é uma pessoa rica. O dono do Gol não é tão rico assim, concorda? Eu já tive um Golzinho desse, é um carrinho muito bom. Nunca tive um Lamborghini para poder comparar, então posso falar só do Gol. Mas seguindo então, dentro de imóveis, olhando essas duas imagens, quem a gente entende que é a pessoa rica? A que vive no conjunto habitacional ou a que vive no condomínio de luxo? Obviamente que a nossa mente vai entender que o do condomínio de luxo é a pessoa rica na situação, tá? E quem tem renda, vamos pôr um assalariado. Na nossa visão, quem é mais rico? Quem ganha um salário bruto de R$ 2.500 por mês ou quem ganha um salário bruto de R$ 10.000 por mês? Poxa, a pessoa que ganha 10 mil ganha 4 vezes mais de quem ganha 2.500. Então
Então é lógico, na nossa visão, que a pessoa que ganha 10 mil é a mais rica. Só que, pessoal, isso tudo depende. Depende. A sua renda te faz rico? Depende. As suas posses te faz rico? Depende também. Depende do quê? Disso aqui, ó. Se a pessoa tem uma renda maior e, consequentemente, conforme a sua renda aumenta, ela aumenta proporcionalmente o seu consumo, ela não vai adquirir riqueza nenhuma, né? A gente vive hoje numa era de marketing, era mercadológica, em que enfatiza muito o consumo, a ponto de dizer que se você não comprar hoje, não comprar agora, você vai perder dinheiro. Olha a estratégia de um marketing, como que ela está avançada agora. Não consumir agora é ser burro, é não ser inteligente. Inteligente é quem consome. E eu gosto demais de um famoso economista, que muita gente não dá valor a ele, que é esse cara aqui, ó. Eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem ele. O Julius. O Julius, o pai do Chris. Todo mundo conhece ele com certeza. Ele tem uma frase, essa frase dele para mim é o símbolo da riqueza. Se eu não comprar nada, o desconto é maior. A gente está aí né? Amanhã é a Black Fraud, né? Aqui no Brasil. Então vocês percebam aí que a frase dele é muito correta, né? Não existe consumir para poupar. Poupar é o contrário de consumir. Então essa frase dele está muito correta. E Paconde Hill, no seu livro Why Will We Buy, ele diz o seguinte: se fôssemos às lojas somente quando precisássemos comprar algo, e se uma vez lá só comprássemos o que precisássemos, a economia ruiria. Então, o que ele está dizendo? Que as empresas de marketing, elas investem em campanhas que te incentivam ao consumo. E esse incentivo ao consumo está associado a dizer que consumir é poupar. Se você comprar na Black Fraud, você está ganhando dinheiro, sendo que comprar, adquirir, consumir sempre é consumo, não é poupar. Tá? Então entenda aí o contexto por trás disso. Mas eu gosto muito de prática, gente. A gente está falando aqui no campo teórico das coisas. Eu construí aqui com vocês 3 cenários relacionados ao consumo, perfeito? Eu tenho o cenário 1, 2 e 3. No primeiro cenário, a pessoa tem uma renda bruta mensal de R$ 2.500. No segundo, é R$ 5.000. E no terceiro cenário, é um salário bruto de 10 mil. Essa pessoa, ela consome proporcional ao seu salário, tá certo? Então, quem ganha 2 mil gasta quase 2.500, quem ganha 5 mil gasta quase 4.500, quem ganha 10 mil gasta quase 9 mil reais. Então, é proporcional. Coloquei ali que são 2 dependentes, coloquei um saldo em conta, que só um valor que eu coloquei assim, sem nenhum critério. Coloquei que todo o dinheiro que sobra no final do mês, ela aplica a 1,6% ao ano, que é próximo à nossa taxa Selic de hoje. Depois eu falo sobre isso. Então, eu tenho aqui, olha na última linha, patrimônio em 30 anos. Então, a pessoa que gasta 2.500, que tem uma renda de 2.500 e gasta proporcionalmente a isso, e investe uma taxa de 1,6% ao ano, ela teria um patrimônio de 30 anos de 338 mil reais. No cenário 2, ela gastando também proporcional à sua renda, ela também teria 332 mil reais. E no terceiro cenário, tendo uma renda de 10 mil, gastando quase tudo que ganha, ela também teria um patrimônio próximo dos 350 mil reais. O que eu quero dizer com isso aqui, financeiramente falando, que o patrimônio dos 3 cenários, ao final de 30 anos, é o mesmo. Então, quem é mais rico nessa situação? Nenhum deles. Todos são ricos iguais. Todos construíram uma riqueza, um patrimônio igual. É lógico que quem ganha 10 mil e gasta 8 tem uma qualidade de vida melhor do que quem ganha 2.500 e gasta 2.200. É óbvio isso. Mas na visão financeira, na visão pensando no longo prazo, os 3 constroem a mesma riqueza no período de 30 anos. Por isso que eu voltei ali, não depende. Depende do carro? Independe. Da casa? Da renda? Também não. O que importa é quanto a pessoa acumula de riqueza ao longo do tempo. Não quanto ela gasta, mas quanto ela poupa, o quanto ela investe. Tá? Eu gosto de dar um exemplo. Mas se o cara ganhar 10 mil e tem uma despesa de 9 mil, isso é muito exagerado. Olha esses exemplos aqui. Eu tenho certeza que todo mundo conhece esse senhor aqui, que é o Eike Batista, né? Eike Batista chegou a ser um dos empresários mais ricos do mundo, um brasileiro entre os mais ricos do mundo, né? Na sua fase de alta. E olha que interessante, essa casa singela do Eike Batista
Percebe que aquele carro branco ali atrás, aquela ali é uma Lamborghini avaliada em 2,5 milhões de reais. Perfeito? É um baita carro, né? É um carrão. E esse carro, o Eike comprou para ser um móvel na casa dele. É um enfeite na casa dele. Lógico, o cara era bilionário e ele, né, se deu de presente uma Lamborghini como se fosse um criadinho mudo, uma estante para a casa dele. Sabe quanto que esse criadinho mudo custava ao mês para ficar ali parado, sem o Wake nem pegar o carro e andar, para ficar ali parado, só para ficar vendo? Nos meus cálculos, ele apresentava um custo de 33 mil reais por mês. Então, todo mês, o Eike Batista perdia, diretamente ou indiretamente, 33 mil reais para ter essa Lamborghini parada como enfeite na casa dele. Agora eu te pergunto, existe princípio de riqueza aqui? Por mais que ele tenha essa posse, ele está sendo totalmente contrário ao princípio de acumulação de riqueza. E não adianta, gente, você pode ser o milionário que for, uma hora a conta chega. E todo mundo sabe que o Eike se envolveu aí em vários problemas, né, com corrupção e tudo mais, ao ponto de ter que a, leiloar a sua Lamborghini para quitar as suas obrigações na justiça. Então perceba que a conta chegou para ele também. Mas, Michael, que caso exagerado, o cara era o mais rico do Brasil, quase o mais rico do mundo. Gente, isso acontece direto. Olha essa imagem aí. Uma Land Rover numa garagem desse tipo. Mas eu estou falando de casos grandes. Quantas pessoas você conhece que ganham uma renda muito pequena e tem um iPhone no bolso? Um iPhone que custou 3, 4, 5, 6, 7 mil reais. Né? Eu estava vendo, passando pelo YouTube, vi aquela live do Gustavo Lima, ele com um iPhone, não sei nem qual é o número do iPhone dele, qual que é, mas sei que é do novo. Só que eu sei que tem pessoas do meu convívio que com certeza não ganham a renda que o Gustavo Lima ganha, com certeza, e também tem um celular daquele. Então percebe que há algo de errado. Né? No caso do Eike Batista, é um caso exagerado, mas é porque ele era milionário. Mas no nosso caso aqui no dia a dia, a gente também vê situações como essa. Né? A gente vê essa situação de ver pessoas que não têm condição, adquirindo bens de consumo fora do padrão deles, é constante. Então, por isso a necessidade de ter uma educação financeira, para buscar, né, a conscientização de que o futuro é logo ali. E se você não plantar agora, você não vai colher na frente. Correto? Então, voltando. Como acumular riqueza? Tá, então eu percebi que essa discrepância que existe entre renda e consumo, que o consumo corrói a sua acumulação de riqueza ao longo do tempo. Mas como acumular riqueza? Bom, depende de dois fatores, dois principais fatores. E aqui está eles. Para eu ter riqueza, o meu retorno lá no longo prazo, no futuro, eu tenho que ter duas atitudes. Primeira atitude, a atitude de poupar. E como é que significa isso? Poupar é eu guardar o que sobra da minha receita com a minha despesa. Se você gasta além do que você ganha, você nunca vai poupar e nunca vai acumular riqueza. Tá? Então, sempre as suas entradas de recursos têm que ser maior que as suas saídas. Isso é um princípio básico. Perfeito? O pessoal falando que tá mudo aí, se tem mais alguém reclamando, pode falar, viu, gente? A gente dá um jeito aqui. Tá ok. Então, esse é o princípio de poupar. A outra atitude, investir. Investir é a cereja do bolo. Tá? Investir é a cerejinha do bolo. Primeiro, eu poupo, porque sem dinheiro poupado, eu não consigo investir. Perfeito? Então, o pessoal falou que o áudio está ok aí. Sem poupar, sem ter o recurso, eu não invisto. Então, investir é um próximo passo. E olha o desenho do investir aí. Como é que ele está? Ele está sendo arregado aí com uma água, cultivado, dando a ideia que investir é no longo prazo. Eu não consigo investir pensando no agora. Vocês conhecem essa planta aqui? Essa planta chama tâmara. Hoje o cultivo dela acontece de forma mais rápida, mas antigamente ela demorava em torno de 80 a 100 anos para dar fruto. Então, ou seja, a pessoa que plantava uma tâmara, provavelmente, ela não iria experimentar o fruto dela. Ela plantava aquilo pensando nas próximas gerações. E quando eu falo em investir, o princípio é o mesmo. Eu invisto pensando no futuro, no longo prazo. Às vezes você investe nem pensando em você próprio consumir aquilo, mas em suas próximas gerações. Tá? Então, esse é o princípio do investir.
E a pessoa fala, mas existe um caminho mais curto para isso, Mike, é ganhar na Mega Sena. Olha que interessante essa informação aqui sobre a loteria nos Estados Unidos. Olha que interessante o texto. Do luxo ao lixo. Conheça ganhadores da loteria que perderam tudo. O texto fala ali embaixo. Cerca de 1/3 dos ganhadores da loteria vão à falência apenas alguns anos depois de receber os primeiros milhões. Segundo a pesquisa nos Estados Unidos, o enriquecimento súbito e a incapacidade de administração do patrimônio muitas vezes leva as pessoas ao descontrole financeiro. Aí fala para conhecer 10. Nesses 10 que ele fala para a gente conhecer, tem um caso aí que a pessoa até chegou a se matar, porque ficou rica e em menos de 3 anos ficou pobre devendo ainda. Então percebe que o segredo da riqueza não está em ter o recurso, está em construir e gerenciar aquilo que você acumulou. Esse é o princípio. Então, seguindo aqui. Então, essa é a conta mágica. Eu vou poupar constantemente, todo período que eu puder poupar, eu vou poupar, e aquilo que eu vou poupar, vou investir pensando no longo prazo, para que no futuro eu possa desfrutar daquilo que eu acumulei. Esse é o princípio da riqueza. Então, eu vou voltar de novo àquele cenário que eu criei. Lembra que eu tinha criado 3 cenários, que no final os 3 estavam com o mesmo patrimônio? Olha esse quarto cenário que eu criei aqui. A renda dele e a despesa dele é a mesma do cenário 1. Perfeito? Então, estou pegando a pessoa com a menor renda entre os três cenários. Só que olha a linha da rentabilidade. Ao invés dele aplicar todos eles poupam, certo? Só que eu vou mudar agora a forma de investir. Ao invés dele investir aquilo que ele poupa a uma taxa de 1,6% ao ano, ele vai investir numa taxa de 10% ao ano. Correto? Olha qual será o patrimônio do cenário 4 em 30 anos. O patrimônio dele será de R$ 1.600.000. Olha essa conta, gente. Esse valor aqui é muito interessante. Sem eu aplicar bem o dinheiro que eu poupo, se eu investir bem, eu vou construir um patrimônio de 340 mil. Investindo corretamente, em boas rentabilidades, eu vou conseguir 1.600.000. Ou seja, eu vou quintriplicar o meu patrimônio. Vamos explicar por 5 vezes. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que a pessoa que investir bem, ela consegue investir o suficiente para 5 gerações. Então, ele investe pensando. Ele consegue adiantar as gerações do neto, do bisneto, do tataraneto, na própria geração dele. O simples fato de investir melhor faz ele acumular uma riqueza que é maior do que aquele que ganha 10 mil e gasta tudo. No cenário 5, eu peguei um cara que ganha 10 mil, mas olha lá na sobra mensal, a penúltima linha. Eu coloquei que ele vai poupar ao mês o dobro de quem ganha 2.500. Só que pelo fato do cara que ganha R$ 2.500 investir numa rentabilidade maior, ele vai ter um patrimônio 2 vezes maior. Então, o cara que ganha R$ 2.500, que investe bem, consegue ter o dobro do patrimônio de quem ganha R$ 10.000 e investe mal. Olha que interessante como é que a educação financeira faz uma diferença danada na vida da pessoa. Percebe aí? Continuando então. Agora, beleza, falei para vocês, né, números, mas e o prático? Como fazer isso? Então, vou dar para vocês aqui um passo a passo para a gente poder ter essa noção de como ser feito, né, e buscar esses resultados para a nossa vida particular. Bom, primeiramente, eu quero apresentar para vocês uma ferramenta, eu acho que todo mundo já conhece a ferramenta, que é o ciclo PDCA, tá? Eu acho que essa ferramenta aqui, por ser tão simples e tão irrisória, ela deve estar na cabeceira de cama da gente, porque ela ajuda muito. Vou explicar ela para quem não conhece. PDCA é o ciclo que vem entre planejar, executar, fazer, checar e fazer ações de correção. Como é que funciona isso? Eu defino meu planejamento, eu defino minhas metas, eu quero isso. Eu defino como vou fazer aquilo que eu defini como meta. Depois eu vou me treinar, eu vou me educar para fazer aquele método. Eu vou executar aquilo que eu aprendi e previ, eu vou coletar dados dos resultados que eu estou atingindo com aquilo e vou avaliar lá em cheque se aquilo que eu fiz está de acordo com aquilo que eu defini como meta. Estando de acordo ou não, eu vou fazer ações corretivas para que as minhas ações vão em direção àquilo que eu defini como objetivo. Tá? Então, isso aqui, eu quero ter 1 milhão até meus 30 anos. Eu preciso poupar por mês X e aplicar a renda de X. Poxa, deu 2 anos, eu não consegui chegar a esses valores. Eu tenho que refazer meu planejamento, ver onde eu estou errando e assim seguir esse ciclo até conseguir ter os retornos que eu estou esperando. Então, isso aqui é uma ferramenta teórica, mas muito prática também.
e deve ser aplicado em todos os objetivos da sua vida, tá ok? Tá, mas como fazer, Michael? Então, aqui, gente, é uma dica, já é um presente que eu vou dar para vocês. Eu tenho um canal no YouTube que chama Finanças Fácil, e aqui eu tenho um link que é a planilha gratuita de planejamento financeiro, tá? Então, vocês vão lá no YouTube, jogam lá Finanças Fácil Michael Mike, ou depois a Wanda coloca aí para vocês o link disso. E lá eu vou colocar, lá vocês vão poder acessar esse vídeo, e eu vou lá tem um link para vocês poderem fazer download dessa planilha que está no Excel, é uma planilha que eu desenvolvi, para vocês utilizarem ali à vontade. É um presente que eu estou dando a vocês que estão participando aqui, tanto direto pelo Zoom, quanto o pessoal que está lá pelo YouTube, no TV Lagoa. É um presente para todos vocês. Então, o planejar está aí nessa planilha como ser feito. Mas vou explicar um pouquinho sobre essa planilha bem rapidamente para vocês entenderem. Bom, a planilha, o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma aba de renda. Eu vou dizer ali o meu salário bruto, o número de dependentes, o mês que eu tiro férias, as rendas que eu recebo, que já vêm líquidas, de trabalhos autônomos que eu faço, ou de rendas diversas, como aluguel, enfim. Eu vou definir aqui uma taxa anual de rentabilidade do dinheiro que eu guardo todo mês. Se você não guarda, se você não aplica dinheiro mensalmente em nada, coloca zero aí. Aqui a taxa de rendimento do FGTS você tem, então você coloca aí. É 3% geralmente, tá? Não sei como é que tá agora, mas quando eu fiz essa primeira era 3%. Aqui eu vou colocar o valor que eu tenho em imóveis, a taxa de valorização anual do imóvel, aqui está 2%, considero você utilizar essa taxa, que está excelente. Embaixo eu tenho o saldo em conta na data que eu estou fazendo e meu saldo em FGTS. Então aqui são minha aba de receitas, perfeito? Na outra aba eu tenho despesas. Eu tenho despesas que são descontadas direto em folha e despesas gerais. Você vai cadastrar suas despesas e os valores correspondentes a ela e colocar na frente se vai ser inflacionário ou não. Se aumenta, esses valores vão aumentar ao longo do tempo, né? Quase todas as despesas aumentam ao longo do tempo. Então você vai cadastrar isso aí. E a taxa de inflação ao ano, aqui eu pus 3,75, você põe a taxa que você achar mais justa aí. A planilha automaticamente vai pegar esses dados de receita e despesa e vai projetar o comportamento das suas receitas e despesas ao longo de 30 anos, considerando todas as taxas que você informou. Feito isso, ela vai plotar um gráfico, olha que interessante, que vai demonstrar como vai ser a sua acumulação de riqueza até os 30 anos. Então, olha que interessante que nós temos aqui, olha que planilha bacana. Então, você vai poder planejar a sua vida. Então, começa aí, gente. Essa ferramenta aqui é fenomenal, tá? Se você não fez ainda, se você não tem um planejamento desse, você não sabe para onde você está indo. Então, ela vai te dizer para você um norte, se você seguir desse jeito, em X anos você vai estar dessa forma. Então, é uma ferramenta muito bacana e está de graça para vocês. Pode usar à vontade, pode fazer simulações, brinquem com ela e planejem a vida de vocês. Então, esse aqui é um presente, a primeira dica de como fazer o planejamento. Perfeito? O Breno Laureano perguntou: esse cenário a 10% ao ano é difícil conseguir com boas práticas de investimento, principalmente nos tempos atuais de crise? Olha, a taxa de 10% ao ano está sendo a taxa média do Ibovespa ao longo dos anos, tá? Descontando já a inflação. Então, é uma taxa possível, sim. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essas questões aqui. É possível, mas dá trabalho. Tem que vai pedir de você muito estudo, muita determinação, mas é possível sim, tá? Antigamente era mais fácil, hoje está um pouquinho mais complicado, mas há forma de conseguir, eu vou falar um pouquinho sobre isso, viu, Breno? Daqui a pouco. Então, vou falar um pouquinho agora sobre investimentos. O Breno já fez a pergunta aí, já puxando o gatilho para o conteúdo. Então, vamos lá, então. Investimentos. Pessoal, falar de investimentos é muito tranquilo, porque nós temos dois tipos de investimentos. Ou de renda, vamos falar de renda primeiramente. Eu tenho a renda ativa e a renda passiva. Marco, mas o que são essas duas rendas? Que eu nunca vou falar sobre isso. Vamos lá. O que é a renda ativa? A renda ativa é aquela que você obtém por meio do seu esforço. Você só consegue ter essa renda se você se esforçar para tê-la, no sentido de você colocar o seu conhecimento, o seu esforço físico ou mental para ganhar. Então, um exemplo. Quem trabalha, quem tem um salão, corta cabelo. Se a pessoa não abrir o salão, ir lá, fazer um curso de cabeleireiro e não cortar o cabelo da pessoa, não vai entrar dinheiro no bolso dele, concorda? Então essa é a renda ativa. Vocês estão aí fazendo faculdade, buscando conhecimentos para depois conseguir um emprego, abrir o seu negócio. Conseguindo emprego, abrir um negócio, se você não desempenhar, não colocar o seu suor ali,
você não vai ganhar dinheiro. Então, essa é a renda ativa, é a renda que depende do meu esforço para me obtê-la. Já a renda passiva, ela é diferente, porque ela não depende de nada, ela depende exclusivamente dos recursos que você tem aplicado, perfeito? Essa é a renda passiva. Você vai receber o dinheiro sem investir tempo ou esforço para obtê-lo, ok? E a gente tem que pensar, quando a gente fala em renda ativa e em renda passiva, que a renda ativa, ela tem prazo, e vai depender do quê? Do seu intelectual e da sua capacidade física. As pessoas, com o longo do tempo, vai chegando próximo da velhice, a capacidade intelectual e física dela vai reduzindo. E, consequentemente, por exemplo, um cara que é pedreiro, e quando ele é jovem, é fácil de trabalhar como pedreiro, mas quando ele vai ficando mais velho, a idade vai chegando, ele não vai ter mais aquele esforço físico, aquela capacidade física para conseguir gastar o dinheiro. Então, ele vai perder renda. Então, essa é a grande questão. Já a renda passiva, o que importa é o que eu estou investindo e aquilo que está me gerando de retorno. É viver daquilo que eu acumulei. É diferente. É o dinheiro trabalhando por conta própria. Você trabalha, junta o dinheiro, investe o dinheiro e recebe uma renda. Então, não tem mais esforço físico seu. É o dinheiro trabalhando, e o dinheiro é jovem, o dinheiro não tem prazo de validade. Então, ele pode trabalhar por ele mesmo eternamente, certo? Então, é interessante transformar a renda ativa em subsídio para construir renda passiva, né? Agora, se você ganha seu salário lá todo mês e torra o dinheiro, você não faz investimento e você não consegue gerar renda passiva. E lá na frente, quando você chegar na sua velhice, vai depender de INSS, vai depender de ajuste do governo, da inflação, sobre a aposentadoria, né? Então, você vai depender de terceiros para sobreviver. Na renda passiva, não. Você constrói sua riqueza e vai deixar que esse recurso gere retorno para você, de modo que você não precisa mais trabalhar e vai viver daquilo que o seu dinheiro vai te dar de retorno. Entendeu a lógica aí? Muito bem? Então, seguindo. Qual que é a questão? Qual que é a diferença da renda passiva, gente? O grande boom da renda passiva é aproveitar isso aqui, ó. É aproveitar isso aqui. Aí a Wanda colocou aí pra gente o link do vídeo, então acessem lá, viu, pessoal? Depois da palestra, vocês vão lá e façam o download da planilha. Aproveitar o quê? O poder dos juros compostos. Como assim, Michael? Os juros compostos têm poder? Tem um poder gigantesco. Gigantesco. Vou mostrar para vocês. Olha que interessante. Eu tenho duas colunas aqui. Uma é dos juros compostos e outra é dos juros simples. É a mesma coisa. Eu vou aplicar R$ 1.000 a 10% e na outra também R$ 1.000 a 10%. A diferença é a forma dos juros. Como é que funcionam os juros compostos? Eu vou aplicar sempre os juros em cima do montante, que é o que eu tinha, mais o que os juros rendeu. E depois eu aplicar juros sobre o capital. Juros sobre os juros, mais juros, mais juros, mais o capital. Então, olha só. Uma taxa de 10% aí, ela chegou no final do período a um montante de R$ 7.400. Enquanto que o juros simples, que é juros sobre o capital e somente isso, não incide juros sobre juros, eu vou chegar no final com R$ 3.100. Então, eu vou chegar aí mais do que o dobro de capital. Então, os juros compostos, ele potencializa os seus investimentos. Quer ver um caso prático disso sobre os juros compostos? Ah, olha para você ver. Se os juros compostos não fossem tão poderosos assim, aí você não teria dito essa frase. Juros compostos são a maior força do universo. Eu não fui buscar saber se essa frase é dele mesmo, tá? Peguei na internet mesmo, mas eu achei interessante colocar aqui. Se Einstein, que é alguém que entende sobre a força do universo, dizer que os juros compostos é a maior força do universo, é porque os juros compostos são realmente fortes, concorda? Seguindo, olha, para vocês verem um caso prático sobre a questão dos juros compostos. Essa aqui é a curva de casos da Covid no Brasil, certo? Olha que interessante, infelizmente triste, né? Lá em março, no comecinho, quase não crescia a reta. É quase que fosse uma reta mesmo, paralela, né, ao zero aí, porque não crescia. Mas olha de abril para maio, como já houve um grande crescimento. Agora, olha de maio para junho, aonde foi parar o número de casos. É porque a taxa de infecção do coronavírus é feita por meio de juros compostos. Ou seja, é uma progressão geométrica, ela vai crescer exponencialmente. Então, o princípio financeiro é construir renda passiva, reaplicando os juros que eu recebo em novos investimentos.
E assim vai gerar novos, maiores valores. Eu reinvisto, aí eu reinvisto, reinvisto. E eu faço semelhante que o coronavírus fez com o mundo, você vai fazer com suas finanças. Que é o quê? Cada vez mais acumular valores. Perfeito? O Anderson está perguntando algum exemplo de renda passiva. Eu vou citar antes, mais à frente aí, um pouquinho de exemplos, tá ok? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto tranquilo. Então, olha só, gente, naquele cenário que eu criei, aqueles 4 cenários, no quarto cenário a pessoa chegou então no patrimônio, né, aplicando a 10% ao ano, a um patrimônio em 30 anos de 1.600.000. E olha como é que é o efeito dos juros compostos funciona. Eu dividi esses 30 anos em 3 períodos de 10 anos. Olha que interessante. Então tem aqui o cenário 1, cenário 2, cenário 3. 10 anos, 20 anos e 30 anos. É o mesmo salário, é a mesma pessoa, é só dividindo em período de 3 anos, em 3 períodos de 10 anos. E olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui. Aqui está tampando para mim, só um minutinho, pessoal. Então olha só que interessante. Aqui eu não estou conseguindo ver as porcentagens, que está um pouquinho para baixo aí, mas vocês conseguem ver aí para mim. No primeiro cenário, nos primeiros 10 anos, eu vou chegar a um patrimônio acumulado de apenas 200 mil reais. Perfeito? Se eu não me engano, está 12%. Tá? Do 10º ano ao 20º ano, eu vou ter um patrimônio próximo a 620 e poucos mil reais. Que representa, se não me engano, aí, em torno de 20 e poucos por cento, se não estiver enganado. Mas do 20º ano ao 30º ano, eu vou chegar nos 1.600.000, que são quase, se eu não me engano, 60%. Então, sim, da acumulação de patrimônio, o patrimônio vai crescer realmente na fase final. Por quê? Porque são juros sobre juros. Não parece a curva do Covid, que eu mostrei para vocês? Então, esse é o efeito dos juros compostos. A grande diferença está em fazer investimentos eu pensar no quê? No longo prazo e replicar aquilo que eu recebi como retorno de investimento em novos investimentos e fazer a bola de neve crescer. Eu brinco muito com meu pai, que ele, né, meu pai é mais tradicional e acaba que eu sou o primeiro da família a entrar no mercado de ações, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso para frente aí. Mas ele fala sempre assim, tipo, cuidado com esse negócio aí, que é muito perigoso, tal, tal, tal. Eu sempre falo para ele, pai, vamos conversar esse assunto daqui a 10, 20 anos. Porque agora vai parecer loucura mesmo. Porque não dá diferença, você não sente a diferença. Não é que, nossa, fiquei milionário da noite pro dia, isso não existe. O processo de construção de riqueza é no longo prazo. Perfeito? É no longo prazo. Então, avaliar meus investimentos agora, com 3 meses, 4 meses, 1 ano, 2 anos, não dá, porque eu estou pensando numa poupança, numa aposentadoria futura. Eu vou viver da renda que eu acumular no futuro, em 20, em 30 anos. Tá? Gente, mas nossa, 30 anos, amigo, o tempo passa. Eu entrei no IF em 2012, já estamos em 2020, faz 8 anos que eu estive aí no IF, e passou assim, passou muito rápido. Então, já são quase 10 anos, então já poderia ter passado um terço desse processo de acumulação de riqueza. Então, o tempo passa. A diferença que vai dar no futuro é o que você fez no agora, né, direcionando você a um futuro melhor. Então, faz toda a diferença. Então, perceba aí o quanto que esse processo de acumulação de riqueza é interessante e quanto que é necessário a incidência do tempo sobre o retorno que você vai ter. Então, ficou boa a explicação e deu para entender bem, gente? Comenta aí no chat se está ok, se estão achando interessante. Vamos seguir então. Tá, Marco, mas o como investir, né? Essa pergunta que o pessoal está fazendo aí, o como ser feito. Vamos lá então, como investir? Pessoal, existem 2 tipos de investimentos que existem hoje no Brasil, tá? Divididos em 2 grandes grupos, né? Que aí existe bilhões de possibilidades dentro deles. Eu tenho a renda fixa e eu tenho a renda variável. Como o próprio nome diz, renda fixa é fixo. Quando fala em ser fixo, é porque eu sei qual é a minha rentabilidade ao longo do tempo. E facilmente eu consigo saber. Se eu colocar R$1.000, eu sei quanto vai ser daqui a 5 anos, porque é fixo.
A variação dele é muito singela. Já na renda variável, eu não sei qual vai ser a taxa de rendimento. Ela pode ser positiva e pode ser também negativa. Então, vai variar muito. Então, o risco da renda fixa é muito pequeno, mas o risco da renda variável é muito maior. E quando eu tenho risco, sempre vou ter um retorno maior. Essa é a conta. Se eu tenho um risco maior, eu vou ter um retorno maior. Quanto menor o risco, menor o retorno. Doido é aquele que investe em alto risco com baixo retorno. Aí está rasgando dinheiro, tá? Então, se o risco é baixo, a rentabilidade é baixa. Se o risco é alto, a rentabilidade é alta. O contrário não pode acontecer, tá? Tá, mas qual que é a questão? O que é na prática? A renda fixa, na prática, você vai emprestar dinheiro a uma taxa específica pré-pactuada ou pós-pactuada. Eu não vou entrar muito nesse mérito, tá? Existe, por exemplo, quem que é uma grande possibilidade de investimento na renda fixa? Emprestar dinheiro para o governo federal, tá? O Tesouro, ele emite papéis pensando no longo prazo e fala assim para você, ó, se você comprar 10 mil reais de mim, hoje eu vou te pagar X, 10 mil mais X daqui a 15 anos. Pronto, está fixo, está estabelecido. Algumas taxas podem seguir a inflação atual, ela vai variar um pouco, mas dá para saber mais ou menos qual vai ser a minha rentabilidade ao longo do tempo. Então, eu também posso investir em renda fixa no particular. Eu posso pegar meu dinheiro e investir, emprestar ao banco. Você vai lá e compra um CDB de um banco, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil te fala o seguinte, ó, eu quero 100 mil reais, eu vou te pagar 120 mil daqui a 20 anos. Pronto, acabou. Qual que é o risco disso? O risco disso é o banco te pagar. Né? Existe, é possível. Mas existe fundos garantidores de crédito, existem vários princípios aí, ferramentas de controle para te ajudar em relação a isso. Mas, por exemplo, na relação a emprestar dinheiro para o governo, né? O tesouro direto, o famoso tesouro direto. Gente, o dia, o pessoal tem muito medo de investir no tesouro direto, mas olha só, o dia que o governo der calote no pagamento dos seus papéis públicos, o Brasil acabou. O Brasil acabou. Não vai ter dinheiro para educação, para saúde, não vai ter dinheiro para nada. O Brasil virou. Acabou. O apocalipse aconteceu. Então, assim, o risco de emprestar dinheiro para o governo é muito pouco. Por quê? Porque ele se endivida novamente. Ele pega os papéis que estão vencendo agora e vão vender os papéis para títulos mais, que vão vencer mais no longo prazo ainda. Então, o risco do governo te dar um calote é muito pequeno. E se acontecer também, você pode ficar tranquilo que sua casa já acabou, a sua dinheiro na conta acabou, que o apocalipse aconteceu. Já na renda variável, eu também vou, de certa forma, entre aspas, emprestar dinheiro. Mas, na verdade, eu vou investir em atividades produtivas. Então, eu gosto demais das ações da Petrobras. Quando você vai lá e compra uma ação da Petrobras, o que você está fazendo? Colocando dinheiro na Petrobras para ela investir na sua produção. Então, concorda comigo que investir na renda fixa e investir na renda variável são diferentes. E, pensando no bem do país e da economia, investir em renda variável é você ser o melhor cidadão. Por quê? Porque eu estou colocando dinheiro em atividades produtivas que vão gerar emprego e renda para as demais pessoas. Enquanto na renda fixa, essa conta não acontece muito facilmente, porque eu vou investir em papéis. Por mais que eu invista o dinheiro no banco, que o banco vai lá e empresta o dinheiro para o produtor, existem muitas pessoas no processo. Não vai chegar. Olha o tanto que é caro o empréstimo no banco. Né? Olha quanto que a poupança te paga e quanto que você paga de cartão de crédito, de rotativo do cartão de crédito. Então, assim, há muitas pessoas nesse processo de dinheiro sair da sua mão e ir para a mão da pessoa que está precisando, porque o banco vai pegar um juro sobre isso e vai ganhar em cima. Na renda variável, eu não empresto, eu vou lá e faço, eu quero ser seu sócio, eu vou investir em você, produz aí e me dá um retorno. Então, eu enxergo que a renda variável tem esse papel social maior do que a renda fixa. Vou pedir para a Wanda colocar aí uma cast para saber quem aí teria coragem de investir na Bolsa de Valores. Wanda, se puder colocar aí para nós, depois colocar o resultado para a gente, então coloca aí, quem tem coragem de investir, sim ou não, talvez. E no final eu vou fazer a mesma pergunta para saber se teve alguma mudança aí na mentalidade de vocês. Então responda aí, pessoal, para a gente ver qual que seria o resultado, beleza? Estão respondendo aí? Dá um prazer para vocês responderem, para a gente poder participar aí do processo. Lá, pessoal que está no YouTube também no TV Lagoa, comenta aí se você investiria põe assim, coloca renda variável, renda fixa ou jamais, tá? Para a gente entender qual que seria, se você teria coragem de investir ou não nesses tipos de investimento. Então, eu já dei um prazinho para vocês aí, pra vocês responderem. Vou seguir então.
Tá lá, sim, deu 56%, não 4% e 41% talvez. Então o pessoal aí tá bem arriscado, tá querendo brincar, hein? Vocês viram o resultado aí, bem interessante. Mas então vamos voltar um pouquinho na renda fixa, né? Eu não sei quem me perguntou sobre a renda fixa aí. Sobre a renda fixa, vamos lá. Qual é o grande problema da renda fixa? A renda, por ser um investimento de baixo risco, o retorno é baixo também, tá? E olha só, por exemplo, a nossa renda fixa hoje, ela é indexada, uma das possibilidades é ser indexada pelo Selic. Então, a Selic vai incidir sobre a rentabilidade da renda fixa, tá? Esse ano, estamos com renda fixa a 2%, que é a menor renda fixa da história, tá? Nos governos aí de 2012 em diante, até 2016, 2013, 14, 15, 16, a renda fixa está pagando 12, 14% ao ano, que era muito interessante, muito interessante. Só que agora a taxa Selic está mais baixa por N motivos, que eu não vou entrar aqui nesse mérito, se faz bem ou se faz mal, enfim. Fato é que a taxa baixa incentivou as pessoas a irem para a renda variável, e como falei, eu acho que a renda variável ela ajuda o país a crescer mais do que a renda fixa, tá? Na questão econômica da visão. Mas olha que só interessante, a renda fixa não paga 2% ao ano. Olha quanto está o IPCA, que é a inflação sobre o consumo, em 2020. Está aqui embaixo, 2020 está 2,22%. O que isso quer dizer? Que investir na renda fixa hoje, com a inflação do jeito que está hoje, e com a Selic ao nível que está hoje, toda vez que eu aplico na renda fixa, eu perco ao ano 0,22%. Então, investir em renda fixa hoje é perder dinheiro. Agora, quem investe em poupança, que está pagando 1,4% ao ano, é rasgar dinheiro a rodo. Poupança não é investimento. Você vai lá no seu gerente do banco e fala, eu tenho uma poupança aqui para você, assim, assim, assado. Corra. Poupança não é investimento. É só uma forma dos bancos pegar o seu suado dinheiro de forma barata e entregar na mão das pessoas a um custo gigantesco, nos juros compostos gigantescos. Quem ganha dinheiro com poupança é só o banco. Tá? Então, perceba que a renda fixa, então, pela taxa que está hoje, não está mais tão interessante assim, tá? Lá, PicPay está rendendo 210% desse daí ao dia. Show de bola. O Viléo disse isso, não sei confirmar essa informação se é ou não é realmente, mas 210% é interessante, mas 210% da Selic é algo em torno de 4% ao ano, tá? Para quem quer pensar em renda fixa, interessante, mas vou mostrar para vocês aqui que existe possibilidades de ter rentabilidade maior do que isso, tá? Na renda variável. Tá? Mas é uma rentabilidade interessante, pelo nível que está a Selic hoje. Tá? Então, seguindo. Então, como é que funciona a renda variável? Gente, renda variável, como eu falei, você vai investir nas empresas para elas desenvolver sua capacidade produtiva e gerar retorno. Tá? Esse é o princípio. Tem mais uma pergunta aqui, estou olhando aqui, acho que não, né? Beleza. Então, voltando aqui, sobre o tipo de investimento, então, na renda variável, tá? Pessoal, vocês devem ter cansado de ver anúncio aí sobre trader. Trader não é investidor. Trader é especulador, tá? Não confundam. Ser trade é especular, não é investir. Existem os scalpers, os day traders, os swing traders, os position traders. O que significa, em tese? Simples. Eles compram e vendem ações pensando na especulação, na variação do mercado. Ele está nem aí se a empresa é boa ou ruim, se a atividade que ela desempenha vai de acordo com os princípios dele. Não. Ele vai lá e está baixo, compra, está alto, vende. Ele pode não ser um fumante, e vai lá e compra ações de empresa fumante. Ele pode não beber, vai lá e compra ações da Ambev, porque a ação está baixa e quer vender na alta. Tá? Ah, isso dá dinheiro? Ah, se você for seguir os anúncios que tem aí na internet, dá demais. Olha lá, ó. 841% em 2 dias de rentabilidade. Então, se você for seguir o que fala aí nos anúncios, nossa, você fica milionário. Só que a realidade é a seguinte, segundo a FGV, 90% do que tentam viver de day trade tem prejuízo.
E a maioria que investe no day trade ganha em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300. São poucos os que ficam ricos com isso, porque é prejuízo todo dia. Tentar prever o mercado é impossível, é impossível. Quem fala que prevê e te dá um retorno garantido está mentindo, tá? É impossível. Seguindo então. Olha para você como é que o mercado variável. O Edson mandou aí para o Juninho Jornal Papel uma pergunta, deixa eu olhar aqui. Mas quais os melhores investimentos para quem está querendo entrar no mercado de ações e com quanto dá para iniciar? Vou falar sobre isso, Edson. Vamos seguindo aqui que eu vou falar sobre isso. Dá para começar. Vou adiantar. Com R$ 10 você entra na renda variável. R$ 10 é o suficiente, tá? Não pense que é para quem é milionário, não, que isso não existe. Com R$ 10 você já consegue comprar bons papéis e investir, tá? Hoje está bem democrático o processo. Vou fazer simulações aí, pessoal, porque o tempo já está passando aí. Olha esse exemplo. Magazine Luiza. Em 2017, uma ação da Magazine Luiza tinha um valor de 72 centavos. Se você tivesse R$ 100.000 investidos naquela época, você teria em torno de 140 mil ações da Magazine Luiza. Hoje o preço da Magazine Luiza está em R$ 24,73. Hoje não, até alguns dias atrás teve umas quedas recentemente. Está em R$ 24 reais. Então, se você tivesse comprado em 2017 e vendido em 2020, os R$ 100.000 teriam virado 3,5 milhões. Eu acho que a PicPay não paga isso. Mas esse é um caso exagerado, tá, gente? É um caso exagerado. O Magazine Luiza é um caso ímpar na bolsa, tá? Não é o padrão disso acontecer. Mas olha só o resultado que isso dá. É muito grande. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ô, Breno, não vou passar sobre essa questão de custos, porque eu não incentivo o trader, tá? Trader, para mim, tenho comigo, tá? Que é para poucos. É para poucos e tem que dedicar muito estudo. Você tem que ser profissional. Então, eu não sugiro o trade, eu não vou nem discorrer muito sobre isso, porque eu não concordo, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o position, o swing trade em outra visão, tá ok? Então, seguindo, gente, 3,5 milhões. Mas olha o que acontece ao contrário também. Em 2014, as ações da Oi valiam R$ 36. Se você tivesse R$ 100.000, teria investido, teria 2.800 ações. Hoje, as ações estão por volta de 1,85. Então, os seus R$ 100.000 teriam virado R$ 5.000. Perceba que o mercado variável, ele sobe e desce. É lógico que a queda é menor do que a subida. Por quê? O céu é o limite na subida e zero é o limite na descida. Então, uma ação que vale 10, no máximo vai perder 10. Uma ação que vale 10, ela pode chegar a 1.000, 10.000, R$ 100.000, uma cota. Então, é lógico que a chance de subir tende a ser maior que a chance de descer. Mas acontece. Eu não queria estar na pele de quem investiu lá R$ 100.000, agora estava com 5.000. Então, percebe que é um mercado complicado de se investir. Como é que eu faço para investir, Mike? Já que você falou que eu posso ganhar ou perder. Vamos diversificar nossos investimentos. Respondendo já ao Edson aí no TV Lagoa, na live. Diversificar em quê? Não é qual ativo eu comprar, é quais ativos eu vou comprar para compor a minha carteira. Não posso investir em um só, tem que investir em vários, porque se um desce, o outro sobe, assim vice-versa, e minha rentabilidade vai mantendo próximo. Então já vamos quase encerrando e vou passando para vocês. Então aqui um exemplo, se eu tivesse feito um equilíbrio aí, ao invés de investir R$ 100.000 na Magazine Luiza ou R$ 100.000 na Oi, eu tivesse feito um equilíbrio aí, eu teria mesmo assim chegado a 1.800.000, 50% para cada um. Então perceba que quando eu fiz a, eu fiz a diversificação da minha carteira, eu consegui ter bons resultados e meu risco reduz consideravelmente, tá? Qual que é a técnica que eu ensino então para investir? Para encerrar. Buy and holder. O que significa buy and holder? É a mesma coisa que o Marcos Lemos faz lá no canal do History. O que ele faz? Ele vai na empresa, olha os fundamentos da empresa, olha os processos, olha as pessoas e investe colocando o seu suor ali dentro. Ele investe na empresa não porque a empresa está barata ou cara, mas porque a empresa tem princípios que ele acredita. Esse é o jeito que eu faço também nos meus investimentos. Como é que é isso? É uma análise do balanço, da participação de mercado, do retorno que a empresa está tendo. Se ela tiver dentro dos princípios que eu acredito ser corretos, eu vou investir. Por exemplo, eu não bebo, então eu nunca iria investir na Ambev, certo? Esse é o correto. Eu não gosto de carro, então não invista em empresas do automobilismo. Aí eu gosto de saúde, da área de saúde, invista em empresas da saúde, que tem bons princípios financeiros, tá? Essa é a forma que eu ensino e oriento a forma de investir, tá?
Aqui como é que eu faço investimento, então? Eu pego as empresas que eu gosto, defino uma nota a elas, lá em opinião, eu defino uma nota, e a planilha automaticamente vai me gerar a porcentagem que eu tenho que investir em cada uma. Eu não estou nem olhando o preço. O que importa é que se a empresa tem os princípios que eu acredito. Porque as empresas que eu acredito, eu entendo que elas vão sobreviver ao longo do tempo, vamos gerar retorno. Entende a lógica aí? Não é especular, é investir com princípio. Essa aqui, pessoal, é a minha carteira que eu invisto, tá? Não coloquei valores em nada aqui, porque também, né, é uma coisa particular. Mas eu entrei na bolsa, se não me engano, foi em junho ou julho desse ano, faz pouco tempo que eu entrei. Mas, como falei, com R$10 você já pode entrar, tá? Com R$10 você já compra ativos. Até agora, a minha carteira vem tendo rentabilidade aí de quase 6%. Então, eu estou há 4 ou 5 meses na bolsa e um retorno de 6%. Se seguir esse padrão, é óbvio que eu vou ter mais de 10 ou 12% de retorno neste ano. Um ano de Covid. Repare bem nesse gráfico aqui que está a rentabilidade, chegou a ficar negativo. Conforme as notícias do Covid vêm chegando ruim, a bolsa sente. Mas eu estou pensando no quê? Não é no agora, é em 10, 20, 30 anos, conforme eu mostrei para vocês no gráfico. Tá? Então, para mim, eu estou lá no 0,1. Esperem, eu tenho que aguardar a maturação dos meus investimentos para saber o retorno que eu vou ter ao longo do prazo, correto? Última pincelada bem rapidamente sobre passo a passo para a liberdade financeira. Qual que é o segredo? Pegar o que eu recebo, vou dar aqui o passo a passo. É pegar aquela planilha de planejamento que eu montei para vocês, tá? Fazer um controle sobre as suas despesas. Eu tenho um aplicativo ali na Play Store chamado My Finances, que é muito bom para você registrar todas as despesas que você tem. Toda vez que você compra uma bala, você vai lá e registra. Toda vez que você recebe um salário, você vai lá e registra, tá? Abrir uma conta numa corretora, eu sugiro aqui a Clear ou a Primo, tá? Que são corretoras gratuitas, não te cobram taxa de corretagem. Montar uma carteira diversificada, escolhendo ativos que você gosta, porque os ativos são bons financeiramente e vão de acordo com seus princípios como pessoa e como investidor. E depois disso tudo é desfrutar do poder dos juros compostos, reinvestindo, enquanto você está produzindo, você vai reinvestindo o dinheiro que você recebe e fazer a bola de neve crescer cada vez mais. Quando você vai conseguir a estabilidade financeira? Quando aquilo que você investiu, a renda que aquilo que você investiu, paga a sua despesa, você pode viver daquilo. Então, um exemplo aqui. Aqui, ó, tendo uma rentabilidade de 2% ao ano, uma pessoa que gasta R$1.000 por mês demorará 54 anos para ter uma renda de R$1.000 por mês. Tá? E vai demorar 150 anos para ter uma renda de 10 mil. Se eu aumentar meu investimento para 6% de rentabilidade, próximo ao PicPay aí, eu vou demorar 18 anos para ganhar R$1.000 por mês e vou demorar 50 anos para ganhar 10 mil. Se eu passar minha rentabilidade para 10% ao ano, vou demorar 10 anos para ganhar R$1.000 por mês de rentabilidade e vou demorar 30 anos para ganhar 10 mil por mês. Ó, 30 anos para ganhar 10 mil por mês. 10 mil por mês é um baita salário, hein? E se eu aumentar meu aporte mensal, ao invés de eu investir todo mês R$500, se eu investir R$1.000 por mês, vou demorar 6 anos para ter uma renda de 1.000 e vou demorar 23 anos para ter uma renda de 10 mil. Então, como é que funciona a liberdade financeira? É o ponto que aquilo que eu investi gere juros que consegue pagar as minhas despesas e eu posso viver só da renda. A ideia é chegar a um ponto que trabalhar não seja uma obrigação. Tá? Você não vai trabalhar porque você é obrigado, vai trabalhar porque você quer, porque você já tem uma liberdade financeira. Você não depende do seu patrão, do seu negócio para sobreviver. A sua própria renda passiva vai te trazer isso. Para encerrar aí, Wanda, já terminando, fazer mais uma vez aquela pergunta se o pessoal teria interesse em investir nas ações, só para a gente encerrar, para ver se o pessoal aí aumenta a sua percepção de que investir nas ações é algo interessante. Então, vou dar aí 10 segundinhos, pessoal, para vocês comentarem aí, para nós vermos como é que seria a reação de vocês após a palestra. Pessoal, eu sei que o tempo foi muito curto, são muitas ações, muito conteúdo, muito material, mas eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês. A ideia é mostrar que finanças é possível, investir é possível, e se você quer ter um diferencial na sua vida, acumular uma riqueza interessante, você tem que arriscar um pouco, diversificar um pouco e buscar aí os seus sonhos no longo prazo. Então é interessante, passamos aí de 50% para 83%, muito interessante. Alguém tiver alguma pergunta aí, estou à disposição, tá? E eu acho que é isso aí, Wanda. Se tiver mais alguma coisa para falar aí, estou à disposição. Maicon, Oi. agradecemos. Foi uma excelente palestra. A gente sabe que tem muitos temas aí, né? Mas Muita coisa. nós teremos outras oportunidades para você voltar e falar mais conosco a respeito da independência financeira. Bem, Perfeito. eu agradeço também
a todos os presentes. E agora nós vamos mudar para a palestra seguinte. Se ficou alguma dúvida aqui que não foi respondida, depois eu mando para o Michael e a gente pode postar nos comentários do vídeo que também vai ficar publicado depois no grupo de estudos. Perfeito. Aí tem meu contato também, pessoal, meu WhatsApp, meu e-mail. Quem quiser entrar em contato lá para tirar mais dúvidas, estou à disposição, viu? Muito obrigado, Michael. Eu que agradeço, gente. Até mais.